Graça e paz, igreja. Oh, que bonita que está essa igreja hoje. Está mais cheinha. Não mais que 50, né? Acredito. Pode sentar, igreja. Graça e paz para você que está em casa, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos como corpo, como igreja, em comunhão. Declaramos a tua glória nesse lugar. Declaramos a sua manifestação, o fluir da sua vida através da vida dos santos que se reúnem aqui, através do teu corpo que se reúne aqui. Manifeste a sua vontade, manifeste o teu poder, manifeste o teu movimento em nós, o teu vento impetuoso, a tua glória, Senhor. E eu peço que o mesmo aconteça a toda a casa que nos assiste, a todo irmão que está conectado a nós pelo teu Espírito, pelo Espírito da verdade, que o teu mover não nos deixe hoje da mesma forma que começamos esse culto, mas que nós possamos ser transformados pela glória da sua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Quem está com frio aí? Está frio, né? Não está frio, está gelado. A minha mão está uma pedra de gelo, a minha mão e meu pé. Mas vamos lá. Vamos nos aquecer no calor do Espírito, amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar uma palavra hoje. Em uma dessas sextas-feiras de oração com propósito, não sei se você acompanhou, se você tem acompanhado as orações com propósito que tem sido feito por via online, né, por transmissão online. E nós falamos de um assunto chamado de repente, o de repente de Deus. Quantos ouviram nessa sexta-feira? O de repente de Deus. E desde que nós falamos essa palavra ficou me incomodando. É como se não tivesse terminado com essa palavra. Se ainda tivesse, se fosse render mais esse assunto, ou se o Senhor quisesse completar essa palavra. Então, eu fui perguntando ao Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos prosseguir com essa palavra do de repente. É muito bom e agradável quando nós falamos do de repente de Deus em termos de provisão. Ah, de repente o Senhor cura, de repente o Senhor livra, de repente o Senhor se revela, de repente o Senhor faz algo ao meu benefício, o Senhor me dá alguma provisão. É maravilhoso isso, e glória a Deus por isso, do de repente dele. Nós estamos numa situação ruim, mas de repente ele vem e muda toda a situação. É muito agradável falar sobre isso. Mas há um de repente de Deus que é muito mais importante. Um de repente de Deus que é um assunto muito mais relevante para esse tempo que nós estamos passando. Um de repente que é um assunto muito mais sério, que nós precisamos nos atentar. E está no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 36. Marcos, capítulo 13, versículo 36. E nós vamos ler. Aleluia. Diz assim: se ele, Jesus Cristo, né? Se ele vier de repente, fala assim comigo, se ele vier de repente, que não os encontre, ai, ai, ai. Diz assim comigo, que saudade de ouvir isso. Ai, ai, ai. Lá em casa eu ficava, né? Aplauda aí, levanta sua mão, mas não dava para ver nada. Ficava só na imaginação. Queridos, essa é uma palavra muito séria. Uma palavra
um de repente que é muito mais importante que os de repente das provisões. Quando o Senhor Jesus fala essa frase, quando ele fala esse versículo, essa frase, né, que se tornou um versículo, ele está falando com os seus discípulos, e entenda-se que todos nós somos discípulos do Senhor, então essa palavra é para nós. E ele está falando acerca dos sinais, os sinais da sua segunda vinda. Os sinais que hoje nós estamos vendo acontecer e estamos vendo cada vez mais evidente. É ou não é? Terremotos, guerras, pestes, pragas, esfriamento e tantas coisas que nós estamos vendo. Então, ele está falando ali com seus discípulos, esses sinais, vocês vão conhecer a data, o dia, ninguém sabe. O filho não sabe, ninguém sabe, somente o pai. Mas vocês vão conhecer pelos sinais. Vocês conhecem quando a estação está mudando, os sinais de quando uma estação está mudando. Ontem nós estávamos vindo aqui para a igreja e tinha muitas folhas secas ali na avenida. Ali na avenida tinha muitas folhas secas caídas no chão, porque teve vento, então caiu as folhas no chão. Então, nós sabemos que isso é um sinal de que o inverno está chegando. Obrigada, minha querida. Acho que tem um copo que ninguém tomou, né? Obrigada. Então, nós entendemos que esse é um sinal de que o inverno está chegando. Então, pelos sinais, ele falou, pelos sinais vocês vão saber quando está chegando a minha segunda vinda, quando eu virei buscar vocês, quando eu me manifestarei em glória e poder pelas nuvens. Ele está alertando. Mas é incrível que como ele também, dentro dessa narrativa, ele insiste com outro tema, que é, fiquem atentos, vigiem. O tempo todo ele está falando, vigiem, fiquem atentos. E será que é por isso que nesses últimos dias nós temos clamado tanto para que a igreja se desperte? Para que a igreja fique atenta? Para que a igreja fique vigilante? E ele está falando ali nos versículos, vamos ler lá os versículos 23 de Marcos 13, o 23 e depois nós vamos lá do 33 até o 37. O 23 primeiro. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Ninguém vai poder dizer que ele não avisou, que ele não falou, ele não avisou dos avisos. Hoje o que nós temos são sinais, são avisos da sua segunda vinda, avisos que a segunda vinda está próxima e muito próxima. E ele avisou até mesmo sobre os avisos. Ele nos preparou antecipadamente. Então nós não vamos poder dizer, nós não sabíamos, nunca ouvi falar. Porque ele avisou antecipadamente. O 33 ao 37. Diz assim, o 33 ao 37. Fiquem atentos e vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa. Encarrega de tarefas cada um dos seus servos. É isso mesmo? Marcos, isso mesmo. 33 ao 37, né? Encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos, vigiem. Queridos, nós não sabemos o tempo,
Nós não sabemos a hora, mas o Senhor, Ele insiste em dizer: vigiem, fiquem atentos. E Ele está insistindo nisso por causa do de repente. Porque de repente isso pode acontecer. Pode acontecer agora mesmo em que nós estamos sentados aqui escutando essa palavra. Pode acontecer na nossa volta para casa, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 10 anos, daqui 100 anos, talvez essa geração ainda não veja isso, mas é o de repente, e nós não sabemos quando é o de repente, então nós só temos uma certeza: Ele virá, de repente Ele virá, e por isso nós precisamos ficar atentos e vigilantes, estar despertos, despertar para esses sinais, para essa verdade. O tempo pertence ao Senhor. Ele vai decidir o tempo. Mas ser vigilante, ficar atentos, pertence a nós. A uma posição nossa. Nós precisamos ficar vigilantes. A pergunta é: se hoje Jesus Cristo se manifesta nas nuvens com poder e glória, se Ele está vindo nos buscar, se Ele se manifesta vindo nos buscar, nós estamos preparados? Você acha que você está preparado? Será que nós estamos preparados, queridos? Feche seus olhos por um instante e pense nisso. Faça essa pergunta para você mesmo. Será que se Jesus vier me buscar hoje, eu estou preparado para isso? Amém? Será, queridos, que se Ele chegar, Ele vai nos encontrar? Nós cantamos assim: eu quero ser achado nele. Essa é a minha vontade. Nós queremos estar no Senhor, mas será que se Ele se manifestar hoje, Ele vai nos encontrar? Primeira pergunta: será que Ele vai nos encontrar? E se Ele nos encontrar, será que Ele vai nos encontrar dormindo ou despertos? Quando Jesus sobe ao monte para orar e Ele volta, Ele pede para os seus discípulos: vigiem comigo, fiquem vigilantes comigo, eu vou ali, mas já volto. E Ele volta, Ele encontra os discípulos dele fazendo o quê? Dormindo. Será que hoje o Senhor vindo, Ele vai nos encontrar despertos, despertados, ou Ele vai nos encontrar dormindo, adormecidos? Olha o que diz em Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 13. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 13. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Coloca a mão no seu coração e diga assim: chegou a hora de eu me despertar como igreja do sono. Não a igreja do sono, despertar como igreja do sono. Seguindo lá, façam isso, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Cada dia que passa, queridos, mais próximos nós estamos. Nós não sabemos quando, mas temos uma certeza, está cada vez mais próximo. Amém? A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, as obras da escuridão, da falta de luz, e vistamo-nos a armadura da luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Cristo, a armadura de Cristo. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. À luz do dia todos nos veem. Então que nós possamos agir assim o tempo todo, como se alguém estivesse nos vendo. Pode não ter pessoas naturais nos vendo, mas Ele está nos vendo o tempo todo. Os olhos do Senhor estão perto, estão longe. Não foge ninguém aos seus olhos. Para onde eu irei?
Aonde eu vou me esconder? Ele tem olhos que não se cansam, que não se fecham, que não dormem. O tempo todo o Senhor está com seus olhos sobre nós. Então, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Até o 13, né? Que eu pedi? Até aí, né? Ok. Queridos, por isso que nós temos sentido um clamor esses últimos dias. A igreja precisa se despertar. É tempo da igreja se despertar. E mais para frente você vai entender por que eu também estou insistindo nisso. Por que o Senhor insistiu com isso? Por que nós, pregadores, estamos insistindo com isso? Para que a igreja se desperte. Será que quando Ele vier nos encontrar, Ele vai nos encontrar preparados ou distraídos? Olha o que fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 11 ao 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que é apressar a sua vinda? Não é falar para o Senhor, rápido, Senhor, venha logo. Não, esse apressando é no sentido de desejar, de esperar com felicidade. E tem muita gente que, quando fala da vinda de Jesus, não gosta muito. Sabe por quê? Porque está confortável. Sabe aquele filho que não quer sair da casa do pai, não quer casar porque é bom ser filho? É cômodo ser filho? Tem muitos filhos que acham que esse mundo que nós vivemos é cômodo, que ainda tem muito que aproveitar. O meu filho que falava, quando ele era mais novo, ele falava assim: Senhor, não venha antes de eu casar. Por favor, deixa eu casar primeiro. Tem muitas pessoas que ainda ficam tristes. E esse esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda é esperar com desejo. É esperar com alegria com que Ele venha para nos buscar. Queridos, pensa se nesse tempo nós experimentamos a Cristo, experimentamos a Deus e sentimos um prazer indescritível nele, uma alegria que só tem nele, uma paz que só tem nele. Imagine estando totalmente nele, com um corpo transformado, numa nova Jerusalém. Vai ser muito. Não tem, é indescritível falar como vai ser. Então, que nós desejemos esse dia. Apressando a sua vinda, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá corrupção, onde não haverá dor, só coisas boas, novas. Todavia, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. É dessa forma que nós precisamos nos empenhar, estar preparados, atentos e vigilantes para quando Ele vir nos buscar. Mas será que Ele vai nos encontrar assim? Hoje, se nós tivermos consciência de responder com a verdade, Ele vai nos encontrar assim? Vigilantes, despertados ou distraídos? Como Ele vai nos encontrar? Se Ele vai nos encontrar. Ele vai nos encontrar vigilantes ou imprudentes? Mateus capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 13. 25, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Eu vou ler lá porque a minha vista está bem ruim. Então, o reino dos céus
pois será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias ou suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias ou suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga assim comigo, preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, há muitas passagens, há muitas parábolas, há muitos ensinos do Senhor sobre estar vigilante. Muitas parábolas que Ele nos mostra o porquê e como estar vigilante. E nós vamos, mais para frente, vamos discorrer sobre isso também. Mas hoje nós vamos nos atentar nessa parábola das 10 virgens. O que é tão interessante nessa parábola é que o versículo 1, ele começa falando que todas as 10, vamos pegar essas 10 virgens, todas as 10 saíram ao encontro do noivo, todas com lâmpadas acesas, porque mais para frente nós vamos ver que as lâmpadas delas se apagaram, né? A palavra descreve sobre isso. Então elas saíram, todas as 10 saíram com as lâmpadas acesas e encontraram o noivo. O que isso quer dizer? Que essa palavra, como nós tínhamos um entendimento antigo, que as 5 prudentes e as 5 imprudentes, elas se referiam a um grupo de crentes e um grupo de não crentes. Mas esse versículo nos mostra, testifica, que essa palavra diz respeito a todas elas, às 10. Não está separando o grupo, ela está falando de todas elas. E isso diz respeito a toda a igreja. Essa palavra, ela é totalmente dirigida para a igreja. Ela não está falando que o imprudente é aquele descrente que está lá fora. Ela está falando que há, dentro da igreja do Senhor, 2 grupos distintos. Os vigilantes prudentes e os vigilantes imprudentes, despreparados, adormecidos. Olha que interessante isso. Dentro da igreja do Senhor. O que isso quer dizer, queridos? O toda a igreja significa todos aqueles que reconheceram um dia a Jesus Cristo, que o aceitaram, que o receberam, que foram impartidos da vida de Cristo, que estão sim desejosos de encontrar com Ele, que até se dispõem em sair ao seu encontro, que tem sim uma luz dentro dele, a luz é Cristo. Toda a igreja, todo crente dentro da igreja, todo cristão dentro da igreja,
A igreja de Cristo, não estou falando de um templo, estou falando da igreja de Cristo. Todos, se refere a todos, mas que não necessariamente todos estão preparados. Dentro de todo esse corpo de Cristo, da igreja de Cristo espalhado por toda a terra, existem 2 grupos. Um grupo que está alerta, que está cheio, está com reserva, está transbordando, está prudente, está preparado, está buscando cada vez mais. E existe aquele grupo que parou na altura, na posição de convertido e ponto. Um grupo que estacionou. Um grupo que não foi à frente. É isso que a palavra está falando. Amém, querido? Você está entendendo até aqui? Você consegue imaginar um casamento onde já tem uma data marcada, tem o noivo, a festa está toda preparada, já foi tudo provido, mas no dia do casamento, a noiva não comparece porque ela esqueceu de preparar o vestido de noiva. Isso diz respeito com esse grupo de imprudentes. Com esse grupo que não está se preparando, que não está despertado, que não está vigilante para a vinda do noivo. O versículo 5 de Mateus 25, vamos lá, desse mesmo capítulo, versículo 5, coloca ali para mim de novo, Bianca, por favor. Diz assim: o noivo demorou a chegar e todas as 10 ficaram com sono e adormeceram. Está falando que todos nós, queridos, podemos adormecer, mas lá no versículo 6 e 7, falam que elas acordaram para os gritos de: o noivo se aproxima e saiam para o seu encontro. Todas as 10 adormeceram. O que significa isso com a igreja? Queridos, é natural que pela demora da vinda do Filho, a segunda vinda, por essa espera, nós demos uma relaxada. Nós adormeçamos. É natural que isso aconteça. Todas elas adormeceram. Mas, quando se ouve um grito dos sinais, esses sinais que estão acontecendo, queridos, são um grito dizendo: o noivo está próximo, o noivo está chegando, o noivo está vindo te buscar, igreja. Esses sinais que estão acontecendo, essa pandemia que está acontecendo, é isso que está falando. Está falando: despertem, venham ao encontro do noivo. É natural que nós nos adormeçamos por um tempo, queridos. Mas quando nós escutamos os gritos do noivo chegando, nós precisamos nos despertar. E tem muita gente que não entendeu ainda. É triste de ver que uma pandemia, até mesmo uma pandemia, não conseguiu despertar a muitos ainda. E eu particularmente acho que não é só uma pandemia. Tem situações que acontecem na nossa vida, situações ruins, situações que vêm nos confrontando, situações que nos colocam sem saída, que elas são um sinal de Deus para a nossa vida. É ou não é? Quando nós levamos um choque de vida, nós paramos para analisar muitas coisas. Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou cumprindo o meu propósito nessa terra? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou dando os verdadeiros valores que eu devo dar à vida? É ou não é? É ou não é, Sandra? Nós que passamos por um choque de vida. Pedro, tem tantas pessoas aqui que passaram por situações tão difíceis. E nesse momento nós paramos para refletir a nossa vida, sobre os valores reais da nossa vida.
Mas, queridos, tem muita gente que nem com isso se desperta. Essas situações são um grito dizendo: prepara-te, o noivo está chegando. É um grito dizendo: sai ao encontro do noivo. E glória a Deus, porque ainda é só um grito. É só um anúncio. Porque se ele realmente estivesse chegando, será que nós estaríamos preparados? Graças a Deus que nós temos esses avisos, que nós temos esses gritos, porque ainda dá tempo de nós nos alinharmos, de nós estarmos preparados, imaculados, inculpáveis, para encontrar com o noivo. Queridos, uma pandemia. No começo dessa pandemia, até foi incrível, né? Que as pessoas entenderam os sinais, se assustaram e correram. Opa, eu quero escutar a palavra, eu preciso me ligar aqui, eu preciso me ligar lá, eu estou atento. Mas o tempo foi passando, foi se arrastando, e pronto, voltou a dormência de novo. Voltou o sono de novo, o sonífero de novo. E as pessoas foram relaxando de novo. Sabe quando eu orava ao Senhor, no começo, durante essa pandemia, e eu orava: Senhor, clamando, como todos nós fizemos isso, acaba logo com isso, que isso passe rápido, que passe. E a resposta que me veio foi: isso tudo vai durar o tempo necessário que precisa durar. E eu descansei, porque o Senhor sabe o propósito desse tempo. E Ele sabe o quanto tem que durar. É melhor que dure, nós soframos um pouco essas aflições, para que a glória que virá seja maior e nós possamos ser participantes dessa glória. A palavra de Eclesiastes 3:1, não precisa abrir lá, fala que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo, queridos, e há um propósito para esse tempo. E o propósito é um grito dizendo: desperta, igreja. Está falando com a igreja. Desperte todas as 10 virgens, ou seja, desperte toda a igreja. Especialmente aquele grupo que está imprudente. O grupo que se mantém prudente, amém, glória a Deus, prossiga sendo prudente. Mas há um grupo que está imprudente. E há um grito. Queridos, o propósito é eterno. Esse propósito que está tendo nesse tempo é eterno. Mas o tempo é nosso. Nós é que temos um tempo limitado. Nós é que temos um tempo que nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Porque nós não sabemos quando vai acontecer. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós só temos uma certeza: a hora vai chegar. Seja por 2 situações: ou nós vamos até Ele, ou Ele vem até nós. E nós não sabemos quando será. Hoje mesmo uma irmãzinha estava me contando ali, que num culto que estava tendo, agora hoje cedo, estava tendo num lugar, um rapaz morreu no meio do culto, e um rapaz novo, um homem novo, né? Morreu de infarto. Eu não quero assustar ninguém, por favor, não é essa a intenção da pregação, de assustar ninguém. Mas é a realidade, queridos, e essa realidade precisa nos despertar. Eu não sei quando é o meu tempo, eu oro, eu peço, eu clamo ao Senhor e eu tenho esperança que eu possa viver ainda muitos anos e ser útil nessa terra, para a tua vida, na minha vida, para a minha família. E eu sei que esse é o clamor de todos vocês. Mas nós não sabemos quando é a nossa hora determinada. Há um tempo certo para todo propósito, e há um tempo certo para cada um de nós nessa terra. Ou Ele vem também, daqui a pouquinho, nos buscar. E nós precisamos estar preparados. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo ponto dentro de Mateus 25
fala que no despertar, né, nos gritos, 5 estavam preparadas e 5 não. O que isso quer dizer, queridos? Que ficar esperando o noivo, por mais que ele demore, não quer dizer que nós temos que ficar acomodados num estágio só da nossa vida espiritual. Ah, mas eu já me converti, eu já aceitei Jesus, eu já vou aos cultos e isso basta. Não, queridos, nós não podemos parar no estágio da salvação. Nós precisamos prosseguir, desejar crescer, desejar conhecer o propósito de Deus na nossa vida. Ou você acha que o propósito de Deus foi só te criar, você nascer e acabou, e conhecer a Ele e acabou, e ficar sentado ouvindo uma palavra. Não, o Senhor tem muito mais para a sua vida. E através da sua vida, Ele tem um propósito eterno para atingir por um propósito na sua vida. Com um propósito na sua vida. E nós precisamos entender qual é esse propósito e cooperar com esse propósito. E mais uma vez eu falo em todas as pregações, quando nós falamos desse assunto, eu deixo claro. O teu propósito pode ser que não seja ser um pastor, ser um ministro da palavra, mas tem um propósito de fazer conhecido o Filho, de ser a expressão do Filho, de ser a imagem e semelhança do Filho, aonde você estiver. Se é como um médico, é um bom médico. Se é como um contador, como um bom contador. Se é como um vendedor, como um bom vendedor. Se é como pai, como esposo, que seja com excelência dentro do propósito de Deus. E nós precisamos entender esse propósito. Nos aprofundar no que Deus quer de nós, no que Ele tem para nós. Crescer o Filho em nós até chegarmos à plenitude. A plenitude do varão perfeito, queridos, é quando o corpo, não só local, mas o corpo em toda a esfera geográfica, em toda a terra, a igreja do Senhor, tomar essa estatura. Quando a igreja for imaculada, inculpável, quando esse corpo crescer, um corpo global de Cristo crescer, é a estatura do varão perfeito. Mas como que um corpo global vai tomar forma, vai alcançar estatura, se nenhum membro procura chegar a crescer, não se dedica a crescer, a entender o propósito? Primeiro nós precisamos nos portar, entender a nossa identidade como membro, para depois nós entendermos a nossa identidade como corpo local, para daí nós atingirmos a estatura do varão perfeito, que é a igreja global. Contribuir com isso. Então o estágio não é só a salvação. Estou salvo e pronto. Aquelas 5 imprudentes, elas eram salvas, elas estavam com o noivo, elas tinham um compromisso com o noivo, elas estavam com a lâmpada acesa. Mas parou nesse estágio. Elas não buscaram mais, não buscaram transbordar, não buscaram a reserva, pararam nesse ponto. Amém? Queridos, quando nós nos casamos, quando um casal casa, ele casa com um propósito. É um propósito de formar uma família. É um propósito de ter filhos naturais ou adotados. Tanto que casais que não têm filhos naturais, eles procuram a solução em adotar um filho. Por que eles fazem isso? Porque eles querem ver sua prole, eles querem ver a sua geração, continuando a história. Então o Pai também nos trouxe para a luz, porque Ele quer ver nós seguindo a história, nós crescendo a história e não paralisando na história. Ele quer nos ver prosseguindo e crescendo dentro do seu propósito e não paralisando na história. Amém?
E o terceiro ponto, do versículo 8 ao 10. Coloca lá para mim de novo, Bianquinha, por favor. Diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Queridos, o que quer dizer isso? Que estar preparado é uma responsabilidade individual. Estar preparados diz a respeito somente a você, a mim, mas não a todos nós. É a responsabilidade de cada um estar preparado. Nós não devemos nos culpar por alguém que está próximo não estar preparado, mas nós também não devemos tomar essa responsabilidade, porque isso é responsabilidade de cada um. Pais, a responsabilidade sua é de pregar o evangelho, de pregar a verdade aos seus filhos, de ensinar com exemplos. Mas não é sua responsabilidade decidir estar preparado. Maridos, mulheres, esposo, esposa. Ah, mas eu não tenho me entregado mais, eu não tenho crescido, eu não tenho me envolvido mais com as coisas do Senhor, com as coisas do reino, porque o meu cônjuge não vai, não quer. É mais ou menos. Vigia na terra, querido. Porque daí o noivo vem e não leva o seu marido, e nem você. Não leva a sua esposa e nem você. Não leva os seus filhos e nem você. Você já ouviu uma frase, um ditado que diz: a salvação é individual? É exatamente isso. Não é um versículo, mas é uma frase muito bem dita. A salvação é individual, porque é uma decisão individual. Estar preparados é individual. Queridos, eu não posso salvar vocês e nem vocês a mim, porque eu não morri na cruz por vocês e nem vocês morreram por mim. O que nós podemos fazer é compartilhar a verdade, impartir a verdade uns aos outros. E isso tem sido feito, queridos, por todos os canais mais inusitados. Nós temos entendido, nós temos ouvido a verdade, mas se nós não nos posicionarmos, pode ter 10.000 pregações, não vai resolver nada. Queridos, não é tempo de nós ficarmos buscando mais os nossos interesses. Ainda nós corríamos um risco, até pouco tempo nós corríamos um risco de ficar vivendo as nossas vontades, os nossos sonhos, mas não há mais tempo para isso. O tempo está próximo. Nós já podemos ouvir o som do noivo chegando, os gritos dele chegando, os avisos dele chegando. Não há mais tempo para mimimi. Não há mais tempo para meus sonhos, minhas vontades. Os teus sonhos Deus está cuidando. Nisso sim você tem que relaxar. Mas com a vontade do Senhor, não. Eu falo de relaxar em termos de descansar. Não fazer relaxadamente. Não há mais tempo para isso, queridos. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de nós nos despertarmos, nos mantermos vigilantes. Isso é nos mantermos vigilantes. Porque depois, naquela hora, não vai adiantar nós corrermos para um pastor, corrermos para o líder, corrermos para o irmão que é cristão, corrermos para o cônjuge que é cristão, que é o prudente. Não vai resolver correr para a igreja, ver se a igreja está aberta. Não vai. Eu falei no começo dessa pandemia que tudo isso aqui é um exercício. Tudo que está acontecendo é um exercício.
Igual aqueles bombeiros que fazem, né, uma simulação, para que no dia D, o dia que realmente acontecer, todo mundo saiba se comportar. Essa pandemia foi um verdadeiro exercício para nós sabermos como nós devemos nos comportar. Mas não vamos relaxar de tudo que nós aprendemos no começo, de tudo que nós ouvimos, de tudo que foi despertado em nós, a igreja sendo despertada nesse tempo. E voltarmos novamente à mornidão, voltarmos novamente à dormência, voltarmos novamente a esfriar. Queridos, está chegando. E nós precisamos ficar despertos. Amém? Enfim, estejamos preparados, igreja. Estejamos vigilantes, para que quando o dia chegar, quando o Senhor se manifestar pelas nuvens, veja bem, pelas nuvens, não vai ser de outra forma, pelas nuvens, quando Ele se manifestar em glória e poder, nós possamos ser achados acordados, que nós possamos ser achados fiéis, e mais para frente nós vamos falar sobre isso também, que nós possamos ser achados prudentes, humildes, inculpáveis, santos, que nós possamos achar as portas abertas do Senhor e não fechadas, que Ele possa olhar para nós e dizer: eu os conheço sim, venha, eu te conheço sim, venha, para a minha glória. Se coloque em pé, por favor. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. E é um tempo de nós fazermos muitas perguntas. As perguntas nos ajudam a ter respostas. E que essas respostas sejam verdadeiras. Porque elas são muito importantes, queridos. As respostas que vêm dessas perguntas, elas são determinantes. Não é uma pergunta para Deus. Deus já deixou tudo esclarecido. É uma pergunta para você mesmo. Eu tenho sido prudente? Como está a minha lâmpada? Tem luz? A luz é Cristo, queridos. Tem azeite? O azeite é o Espírito Santo. Como está o Espírito Santo em você? Como está? Pergunta: Espírito Santo, qual é a medida que o Senhor está em mim? A palavra fala que quando aquelas virgens despertaram, a lâmpada de 5 delas estava se apagando. Será que o Espírito Santo não está sendo apagado em nós? Será que nós não estamos diminuindo a sua vida em nós? São perguntas que nós precisamos fazer. Senhor, a luz em mim, Cristo, a vida de Cristo está em mim. Como está a medida da vida de Cristo em mim? Como eu tenho me preparado, como eu tenho me posicionado, como eu tenho estado nessa vida, como eu tenho me envolvido, como eu tenho tido compromisso com essa vida, como eu tenho tido a nova aliança com essa vida. Foi feita uma nova aliança, queridos, o noivo colocou uma nova aliança em nós. Como nós temos valorizado essa nova aliança? E esse óleo que é o Espírito Santo, qual é a medida dele? O que nós temos feito com ele? Com o seu poder em nós? Nós temos manifestado? Nós temos dado liberdade a ele para viver a sua vida em nós? Para se mover em nós e através de nós? Ou nós temos
retido Ele. Nós temos deixado Ele só para nós com egoísmo. Ou será que nem em nós Ele tem liberdade para manifestar os seus frutos, a sua vida? Faça essas perguntas ao Senhor. Nas células você vai poder compartilhar isso. Você vai poder pedir ajuda, conselhos, direções através da vida dos santos. Para Ele. Desperta no Senhor. Desperta no Senhor. Para que nós saiamos de todo orgulho, de todo rompante, de todo egoísmo, de todo eu, de toda carnalidade. Não é sobre nós. Sempre foi sobre o Senhor. Porque dele, para Ele são todas as coisas. Nem a nossa vida nos pertence. A nossa vida pertence a Ele. O nosso tempo pertence a Ele. Tudo em nós pertence a Ele. Porque um dia nós dissemos: eis-nos aqui, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Queridos, quando nós dizemos que é a responsabilidade de cada um tomar uma decisão, olha o exemplo de Jesus. Jesus passou por essa terra. No seu ministério, Ele não ficava insistindo com ninguém para que o seguisse. Ele insistiu, falando: ei, vigiem, ei, fiquem atentos por aquilo que eu estou avisando antecipadamente, por aquilo que eu estou ensinando a vocês, aquilo que eu estou revelando acerca do reino. Mas Ele não ficava insistindo: venha e me siga. Ele tinha uma multidão que seguia Ele, mas só os prudentes permaneceram com Ele. Um número muito reduzido permaneceu com Ele até o fim. Porque os imprudentes só estavam preocupados consigo mesmo, com as suas necessidades, com o de repente da provisão, mas não com o de repente do Cristo. E Ele fala para aquele jovem rico: vai e vende tudo que tem e daí me siga. E aquele jovem se entristeceu. E mais para frente o Senhor fala: se você quer me seguir, tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz, queridos? Não é tomar um fardo, mas é tomar uma decisão de cruzar. A cruz nos faz cruzar de um estado de trevas para um estado de luz, do estado do eu para o estado do Espírito, para uma decisão em Cristo. É isso que a cruz é: carregar a cruz, é pegar a nossa cruz, o nosso propósito, e tomar uma decisão sobre isso. Tomar uma decisão de viver uma vida de crucificado e ressuscitado com Cristo. Fala, Espírito, fala mais, Senhor. E que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta, igreja. Acorda, igreja. Ouça os gritos: o noivo vem, o noivo vem, Ele está chegando. Corra encontrar o seu noivo. Declare esse nome, o nome do noivo. Ele vem.
adore esse nome. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, pela graça o recebe. E eu quero conhecer Cristo mais e mais. E eu quero conhecer Cristo E ser achado nele. Eu quero conhecer Sim, Senhor. Cristo. Eu quero conhecer Cristo e ser achado nele. E ser achado nele. Sim, Senhor. E ser achado nele. Não se compra e nem se vende o óleo. Ele é dado por graça. Queremos ser achados em Ti, Senhor. Ser achado. Diga a Ele. Queremos ser achado nele. Ser achado nele. E ser achado nele. 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 O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e em meio a toda a Tua igreja, aqueles que declaram que Tu és
Tu és o tudo, Tu és maior que todas as coisas, Tu és o mais importante. Tu és, Senhor, é sobre Tu. Tudo é sobre Você, Senhor. Ah, Senhor, Te adoramos, Te adoramos. Queridos, aquelas 5 virgens imprudentes, elas tentaram comprar o óleo das prudentes. O amor não se compra e não se vende. O amor é dado pela graça. E é nessa graça que nós precisamos fluir. É nessa graça que nós precisamos permanecer, prevalecer, prosseguir. Nessa graça, nessa superabundante graça do amor de Deus. Não se preocupe com as coisas desta era, com as coisas desse tempo, com as coisas que nós desejamos. Não deixemos de desejar, não deixemos de sonhar, mas descansemos nele, porque ele tudo provê. Antecipadamente ele já nos proveu. Ele tem cuidado de nós. Nós temos experimentado de uma forma tal nesse tempo as suas provisões. Hoje nós não podemos falar que veio daqui ou dali, só vem dele. Tudo que temos vivido e experimentado vem dele. O livramento, a cura, as bênçãos materiais, tudo tem vindo dele. Apenas confie, profetize, declare na fé, em fé, com a certeza, com a convicção. Declare sobre a sua vida. O Senhor honra a fé ousada. O Senhor honra a fé, a verdadeira fé. Quando nós declaramos, se aquilo não está para acontecer, vai acontecer, porque o Senhor respalda a sua palavra de fé. Aprenda a declarar com fé. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Para que você não se distraia com nada desse mundo, para que você não se distraia com nenhuma necessidade, para que você não se distraia com as suas vontades, com as suas necessidades, com os seus sonhos. Deixa o Senhor cuidar disso. Apenas declare chuva sobre a sua vida, chuvas de bênção sobre a sua vida, e veja as águas caindo do céu e transbordando os seus reservatórios. Simplesmente declare com fé, descansando nele, vendo com os olhos espirituais, mas não se distraia da vontade dele, do propósito dele na sua vida. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Vamos declarar mais uma vez, como aquelas virgens prudentes que tinham o noivo como a maior importância da sua vida. Por isso elas estavam preparadas. Declaremos no óleo, no Espírito Santo: o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é, somente Ele é. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
nosso amado, o amado que nós esperamos apressadamente, que nós esperamos desejando que volte para nos buscar. Te adoramos, Pai, te adoramos, Filho, te adoramos, Espírito Santo de Deus. Erga as suas mãos a Ele e o aplauda com todo louvor, com toda adoração. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Papai. Te adoramos, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do óleo do Espírito Santo seja transbordante em nossas vidas, hoje e sempre, vigilantes e atentos. Amém? Deus abençoe você que está em casa, queridos, cheios do óleo, prudentes, atentos com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tchau a todos.